Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem na medida do possível, né? E nós sabemos que mesmo quando as coisas não estão boas, temos que agarrar cada dia mais na mão do Senhor. Cada dia mais, porque Ele é nossa única salvação, nosso único meio de ter o nosso coração mais aliviado em meio a tudo isso que está acontecendo. E hoje eu trago mais uma mensagem do Senhor, porque a mensagem que vem do Senhor é a mensagem da palavra de Deus. Então a mensagem que eu trago hoje, nós vamos falar sobre fé e obras. O último vídeo eu falei sobre fé, mas hoje eu quero falar sobre fé e obras. Porque a Bíblia diz e nos ensina que a fé e as obras têm que andar de mão dadas. Então eu vou mostrar na Bíblia o que Deus tem a dizer sobre isso. E nós vamos começar com Hebreus. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz o Senhor assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, em primeiro lugar, nossa fé tem que acreditar que Deus existe, Ele está conosco, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele está em todos os momentos da nossa vida, tanto os bons como os momentos maus também. Mas o que acontece no mundo hoje? No mundo cristão, hoje, há muitos que dizem que somente ter fé salva, mas não é somente ter fé que salva. E eles dizem também que as obras não são nada e que a única coisa essencial é ter fé, mas nós vamos ver que o que é obras. Nós vamos aprender hoje o que é obra. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé, se não tiver a obra, por si só está morta. Então, se a fé ela andar sozinha, ela está morta. E a obra também, se ela estiver sozinha, a fé está morta. E muitos recusam obedecer os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é a gente mostrar para Deus que a gente acredita nele e pôr em prática os mandamentos de Deus. Isso já começamos a aprender o que são obras, é colocar o mandamento de Deus em prática. Não só saber, é colocar em prática na nossa vida. E também é muito importante a gente saber que a fé, ela tem um fundamento. E vamos ver através da Bíblia qual é esse fundamento. E também temos que ver que todas as promessas de Deus são feitas por condições. Quando a gente estuda a Bíblia toda, a gente vê que sempre que Deus ia dar alguma coisa, tinha uma condição. Então nós vamos ver aqui as condições de Deus. Vemos que apesar de Deus dar as condições, Ele nos dá capacidade para aquilo que Ele nos pede, porque Ele é que nos capacita. Então Ele dá a condição, mas Ele nos capacita. Olha que Deus maravilhoso, né? É uma condição maravilhosa essa, porque às vezes a gente vive num mundo onde, por exemplo, um banco dá uma condição para a gente fazer um empréstimo, nós temos às vezes uma condição de viajar, mas aquela condição, eles não dão a condição caso alguma coisa aconteça de ruim. Deus não. Deus ele dá a condição, mas é Ele que faz com que nós conseguimos essa condição através dele, porque é Ele que coloca o querer e o efetuar dentro de nós. Então, é um Deus maravilhoso. Então, nós vamos ver em Tiago 2:20. Tiago 2:20. Ele diz assim, é uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Deus é um só, é uma pergunta. Temos que crer que Deus é um só. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então,
os demônios também creem que Deus é um só, então mais ainda também nós temos que crer. E depois ele faz mais uma pergunta, ele tem mais aqui o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem a obras é inoperante? É mais uma pergunta. Ele pergunta assim, o homem quer saber se a fé e a obras ela pode andar junto, ela pode fazer com que a nossa vida se transforme? Ele está fazendo uma pergunta aqui e nós vamos saber a resposta. A fé e as obras têm que ser o nosso dia a dia, pois assim que recebemos os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Então, a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, que nós acreditamos, que nós temos fé, e queremos fazer as obras na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte, porque daí é Deus que vai fazer a parte dele. Temos que, através dos nossos frutos, que é a nossa vida, lutar para produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é uma obra através da fé que nós temos. É mais uma obra, o arrependimento. O arrependimento é um fruto de uma obra com uma comunhão diária, sincera, e reconhecer que estamos agindo, falando, fazendo algo que Deus aprova ou que Deus não aprova. Porque nós temos que reconhecer o nosso dia a dia, se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. E nós vamos também ver aqui o que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Olha o que Paulo diz aqui. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui significa, aqui nós vemos a obra e a fé junto. A obra é o combate que ele combateu. O que ele combateu? Ele mudou de vida. Ele se transformou naquele homem cruel em um homem santo. E isso é obra que vem da fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A vida eterna para ele está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. O qual dia é esse? É o dia da vinda de Jesus. Quando Jesus vem buscar todos aqueles que obedecem, né? E levar nós, espero vocês também, levar Paulo. A hora que chegar no céu, Deus vai colocar uma coroa na cabeça de cada um. Então, por isso que ele fala que a coroa dele está reservada. Olha que fé, hein? A certeza da salvação. E não somente a mim, ele diz, não somente a ele, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Porque aqueles que amam a vinda de Jesus, que querem a vinda de Jesus, tem que ter uma vida diferente. Tem que ter uma vida santificada, uma vida santa, uma vida de fé, uma vida de obras, de frutos. É isso que Paulo diz aqui. E isso é maravilhoso. Devemos fazer tudo o que pudermos da nossa parte para sermos igual a Paulo, a chegarmos um dia e dizermos assim para Jesus: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé e a minha coroa está reservada. Temos que ser como Paulo, chegar um dia e falar isso. Ele guardou a fé, se transformou de um homem que matava, perseguia o povo de Deus em um homem que teve um encontro com Deus. Abriu seu coração e deixou Jesus mudar a sua vida para uma vida santa. Uma vida que ele diz assim em Gálatas 2:20. Vamos ver o que Paulo diz em Gálatas 2:20, que é maravilhoso. Que é tão bom quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente aprende o que Deus quer de nós, as promessas que Deus tem pra gente, que esse mundo aqui tá no fim, esse mundo aqui não é nada, esse mundo aqui é só tristeza. Então, Gálatas 2:20, agora é de chorar isso.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Temos que pensar isso, deixar Cristo viver na nossa vida. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa linda, né? Que fé. Que fé. Saber que ele está salvo em Cristo Jesus, que se entregou por ele. Isso é maravilhoso, isso é... Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Sempre temos que colocar o Senhor diante de nós. Sabe por quê? Que temos que colocar sempre. Porque somos cooperadores de Deus. Temos uma missão aqui. Temos que pregar o Evangelho. Deus confiou o Evangelho a homens e mulheres, crianças, idosos, a todos. Ele confiou. Não podemos ficar sentados, não podemos deixar de falar do amor de Deus. Qual foi o amor que Deus mais deu para nós? Que Deus sofreu muito por ter dado esse amor. É ter dado Cristo, ter dado o Filho dele para nos salvar. Porque se Deus não tivesse dado o Filho dele para nos salvar, nós não estaríamos mais aqui. Deus já tinha consumido esse mundo todo. Mas o plano da redenção começou lá no céu. O plano da redenção. Um dia nós vamos falar sobre isso. Lindo demais sobre o plano da redenção. Lindo demais. A fé que temos no nosso Deus é lutar, que Deus pode mudar a nossa vida. Mas para isso temos que acreditar. Temos que acreditar, temos que nos arrepender, temos que pedir perdão dos nossos pecados e deixar de muitos pecados, muitos mesmo. Nós temos pecados às vezes que a gente pensa só nos pecados grandes e esquecemos os pecados pequenininhos. Não vou falar hoje dos pecados pequenos, que eu vou deixar para um outro dia também, para dar mais ênfase nisso. Temos que conhecer Deus, temos que conhecer o que Deus quer para nós. Porque se nós não estudarmos a Bíblia, a gente não conhece o que Deus quer para nós. Temos que pedir perdão, temos que perdoar. O perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende e crê e deixa de pecar pecados acariciados. Somente esses irão ver a coroa da vida, terão a vida eterna, ter uma vida de comunhão, de arrependimento e uma vida de perdão. Podemos crer na graça, crer na graça, vivemos na graça e aproveitar essa graça que Deus nos deu para fazermos o quê? Para vivermos uma vida incontaminada do mundo. Temos que ser achados incontaminados. Temos que ser achados irrepreensíveis no dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor? A vinda de Deus, a vinda de Jesus. Esse é o dia do Senhor. E nesse dia nós temos que acharmos irrepreensíveis. Temos que acharmos incontaminados desse mundo. Temos que ter domínio. Temos que ver o pecado e fugir do pecado. Porque fugir do pecado não é pecado. Aquele que foge de uma briga, aquele que foge de um pecado, ele é considerado por Deus um herói. Agora, aquele que enfrenta o pecado, aquele que enfrenta as discussões, ele é considerado como tolo. Mas aquele que foge é considerado um herói para Deus. A fé e a obra andam de mão dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer a nossa vida, de vencer os nossos atos, de vencer tudo que é mal na nossa vida. A fé e a obra andam juntas. E para a gente vencer, para estar com Cristo também, a fé e a obra têm que andar junto.
As obras sem fé, vou repetir de novo, as obras sem fé são mortas e a fé sem obras é inoperante. O que é uma coisa inoperante? Uma coisa que não tem condições de operar. Ela fica sem efeito. As obras nunca nos salvarão. Não. As obras não nos salvam. O mérito é de Cristo. É Cristo que nos salva. Somente Cristo nos salva. Mas por nós sermos salvos por Cristo, nós temos que produzir obras. Temos que produzir bons frutos. Essa é a nossa recompensa para Deus do que Deus fez. É produzir bons frutos. Porque Cristo, ele torna a nossa imperfeição em perfeição. Ele, através do nosso arrependimento, da nossa confissão, do nosso chorar, de nós não queremos viver uma vida assim, não aceitar viver uma vida assim, Deus transforma a nossa vida em uma vida santificada. Uma vida santificada. Para termos perdão dos nossos pecados, precisamos ter primeiro a compreensão do que é pecado, a fim de que possamos arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. O que é pecado? A Bíblia dá muitos indícios do que é pecado. Mas um dos indícios mais que Deus fala que o pecado é a transgressão da lei de Deus, que nós também vamos estudar sobre isso um outro dia. Mas se alguém quer saber o que é pecado, leia a palavra de Deus e veja a vida que era de Jesus, compara com a vida que leva e a gente já vai descobrir o que é pecado. Se nós não tivermos uma vida na palavra de Deus, não na palavra do homem, nós vamos estar pecando e a gente não vai saber que nós estamos pecando. Então isso é muito importante, estudar a palavra de Deus. Muito importante. Agora nós vamos ver aqui em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Aqui vai falar sobre a santidade, sobre o que é uma pessoa santa. Seguir a paz com todos, temos que ter paz com todos. E a santificação. Paz com todos é a nossa santificação diária, viver uma vida o dia em paz com todo mundo. Sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui está em Gálatas 12, 14. Ninguém virá ao Senhor se não tiver a vida transformada. Se não vivermos uma vida de fé em Jesus e não tivermos uma vida como Jesus quer, uma vida de santidade diária, de bons frutos, vai ser difícil. Vai ser difícil naquele dia a gente subir com ele. Vai ser muito difícil. Em Gálatas 5, 19 e 26, Gálatas 5, 19, me confundi, Gálatas 5, 19 a 26. Gálatas 5, 19 a 26. Aqui nós vamos ver quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito, porque nós estamos falando de fé e obras. E agora eu vou dar os detalhes do que é a obra da carne e o que é a obra do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Se Deus diz que são conhecidas, é porque nós temos capacidade de conhecer quando a nossa obra é de Deus e quando a nossa obra é de Satanás. Então, as obras da carne são prostituições, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, faxações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam.
Eu não preciso entrar em detalhes de cada uma disso. Isso vai ficar por conta de cada um. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós podemos, não há lei, não há nada que nos condena sobre isso, mas sobre as obras da carne, aí tem lei aqui na Bíblia que condena. E vou continuar mais aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificado ficaram, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram as obras da carne, não praticam mais a obra da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos com Deus, andemos com Deus. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então temos que ter uma vida muito mansa, sem ira, que eu já fiz um vídeo sobre a ira, já fiz um sobre a mansidão, não vou entrar nesse detalhe, mas aqui está os detalhes. Eu vou repetir novamente. Gálatas 5, 19 a 26. Aqui tá. Eu não preciso entrar em detalhes de cada um. Então vimos que a fé é crer que Jesus é Filho de Deus e veio ao mundo para mostrar que o Pai é amor, mas também que Deus é justiça. E vai chegar o dia, e está bem perto, de que Deus vai trazer ira a esse mundo, aos que não acreditam e os que não obedecem. Porque não adianta só pregar que Deus é amor, não. Nós temos que pregar que Deus é justiça e pregar o que é certo e o que é errado, o que Deus quer e o que Deus não quer. E também nós vamos ver aqui em Gálatas 6, 9, aqui vai dizer o que vai acontecer com o homem que ele semeia. Se ele semeia coisa boa, ele vai colher coisa boa. Porque aquele que semeia, ele vai ceifar. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isso é muito sério. Então, como eu disse aqui, que Deus, ele é amor, é misericórdia, mas ele é justiça. Ele vai fazer justiça para aqueles que obedeceram e para aqueles que não obedeceram. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, que é os frutos da carne. Da carne pois o que semeia para a carne, pois o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que lindo, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E se não desfalecermos, não é que nós morremos e acabou, não. Esse desfalecermos é se a gente não desistir do combate, que Paulo diz, combati o bom combate. E nós temos que combater o bom combate, então nós não podemos desfalecer. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, enquanto estivermos vivos, façamos o bem a todos. Quando a Bíblia diz a todos, é a todos, aqueles que te dão, aqueles que tiram coisas de você e aqueles que te dá. Aqueles que te dão um tapa na face e você dá outro tapa. É aquele que te xinga e você revida com amor, com carinho, não igual a ele. Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então temos que fazer o bem principalmente primeiramente aqueles que têm a fé que nós temos, e depois a gente cuidar daqueles que não têm a mesma fé. Aqueles que não têm a mesma fé, nós temos que ter obras, levar o evangelho para eles, levar a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham todos entendido.
é que a fé e a obra têm que andar juntas. E que temos que ter uma vida totalmente voltada para Jesus. Esse meu desejo, é minha oração e uma continuação de uma boa leitura, e que o Senhor possa estar com cada um aqui presente e abra o coração para que Jesus faça morada. Porque Jesus disse: estou à porta e bato. Então, quem é que tem que abrir? Porque o trinco, a maçaneta do nosso coração não está por fora, está por dentro. É só nós que abrimos. E Jesus vai entrar e vai comer junto contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém.